Bem-vindos à Nova Vamos Máquina do lá, vamos Tempo, tentar. o canal que discute filosofia, ciência, política, saúde coletiva e muito mais. E eu estou aqui de novo com o segundo bloco da minha conversa com Tatiana Vargas. Né? Não estranhe não que eu fico olhando para baixo, mas é porque Tatiana está aqui no meu vídeo. Eu também estou dando... Tentei colocar você. Vamos lá. Mas vamos lá. No último bloco, a gente conversou sobre. A gente terminou a nossa conversa falando sobre o risco de um fascismo à brasileira, que era uma coisa que estava me preocupando. E eu fico pensando, às vezes, se o brasileiro não sabe direito o significado de certos termos e certas palavras. Eu já me envolvi em debates públicos e online e eu percebo que a maioria das pessoas não sabe quais são as características do fascismo, por exemplo. O fascismo tem uma série de características historicamente bem constituídas. O ultranacionalismo, xenofobia, militarismo, aversão à democracia. Existe um antimarxismo extremo. Entendeu? Quando uma pessoa como Bolsonaro diz que o problema da ditadura foi não ter matado comunistas suficientes, né? Faltou matar, devia ter torturado menos, devia ter matado mais. Uhum. É um exemplo de uma declaração que tem esse sentimento por trás, que tem essa trajetória por trás. E eu acho que o brasileiro, às vezes, a gente estava conversando isso no bloco anterior, que pensa assim, liberal é ruim. O nacionalismo em si não é necessariamente uma coisa ruim, mas o ultranacionalismo tem, Sim. historicamente, uma conexão com um tipo de pensamento fascista, né? E queria Uhum. saber o seu pensamento sobre isso, e se a senhora acha que... Ou se você... Desculpe, não posso falar assim, não. Ela já me censurou lá aqui em Salvador, porque eu te chamei. Então você acha que esse risco existe, ou eu estou exagerando? Não, eu não acho que tem exagero nenhum. Na verdade, assim, é, eu já vinha falando de fascismo no Brasil há uns 3 anos atrás. Eu vinha falando, gente, a gente tá começando a evocar coisas que são da ordem do fascismo. Já não é mais um racismo, né? Já não é mais uma discriminação, já não é mais uma defesa intransigente do Estado. É dentro de um arcabouço, que é isso que você está dizendo. O fascismo tem características muito claras, né? Há uns 3 anos atrás eu fiz uma palestra que eu falei dessa coisa de que a gente deveria se posicionar com um pouco mais de firmeza contra práticas fascistas, que o nosso Estado está se tornando um Estado fascista, né? E aí uma pessoa na plateia ficou muito indignada, mas o que vocês acham de fascismo, não sei o que e tal. E eu, desde então, eu comecei a falar assim, então vou estudar o fascismo. Vou estudar o fascismo, vou entender por que eu percebo isso, né? Vamos ver as características do fascismo, porque o fascismo precisa ser reconhecido para que a gente possa um pouco também criticar com a capacidade de olhar analiticamente e argumentar para saber para onde a gente está indo, né? Porque é como você diz, o ultranacionalismo, né? A definição clara, né, de quem são os grupos sociais, de direitos que são delimitados, como se alguns pudessem, outros não pudessem. Isso é uma característica muito clara do fascismo. Eu estava tentando, quando você estava falando aqui, localizar uma colinha que eu tinha, né, já pronta para essa coisa. Se a gente tivesse, eu teria localizado, não vou localizar aqui rápido isso, Se né? você quiser, a gente pode retomar isso no terceiro bloco. E aí eu deixo. Depois eu posso procurar aqui com mais calma também, mas era um pouco até mostrando algumas coisas que a gente vinha passando, né, nesses últimos tempos, que já denotavam muito claramente essa ideia do fascismo, né. E aí, assim, eu falei de racismo aqui, né, uma categoria também que tem me ajudado muito a pensar é essa ideia de que a gente vive um racismo de Estado, que é uma coisa que vem sendo muito trabalhada, né, pelos estudos, em autores dos estudos descoloniais, né, que acabam trabalhando com essa ideia do racismo de Estado, mas o próprio Foucault, que é um autor que eu tenho muita proximidade, gosto muito, tenho sempre na minha bagagenzinha de materiais a ler, né, o Foucault veio falando dessa coisa já há muito tempo, né, e o Foucault morreu na década de 80, então ele já falava disso há muito mais tempo,
como que a gente deveria reconhecer, né, que características são essas que anulam o outro. Porque o fascismo ele é a anulação do outro, é a anulação dessa diversidade. Né? É uma tentativa de enquadre da vida, de enquadre do mundo dentro de determinadas características que alguns consideram melhores do que outras. Então, quando tem esse processo, a gente acaba chamando isso de conservadorismo, mas eu acho que isso não é necessariamente um conservadorismo, são posturas fascistas em relação aos negros, às mulheres, aos gays, e aí vai. Né? Então, assim, são posturas devidas, são formas de olhar o mundo, que discriminam, que isolam, que matam. Né? Matam não diretamente, mas matam aquela vivência. Não é por acaso que todas as experiências fascistas, passando não só por Mussolini, mas por Franco, por Pinochet, todas as variações, sempre tiveram a xenofobia como um elemento característico, né? Então, xenofobia é uma coisa que... Junto com a xenofobia, práticas de extermínio em massa de pessoas, né? De violência pesada, né? E quando a gente olha para o nosso Estado e vê a violência de Estado que a gente vive, o que a gente vive hoje nas cidades, a entrada, né, nas favelas, como se você entrasse em qualquer lugar, né, atirando a ermo, né, e matando pessoas, isso é violência de Estado, a gente não se responsabiliza mais sobre isso. Então, a gente precisa discutir o fascismo. No ano passado, eu fui num debate que era assim, precisamos discutir o fascismo. Foi promovido por uma sociedade aqui, psicanalítica, até aqui do Rio de Janeiro, eu trouxe pessoas, o Fernando Haddad estava nessa discussão, tinha uma outra, e tinham várias pessoas ultra interessantes falando dessa necessidade de a gente discutir de que estado é esse que nós queremos. A prática do fascismo, ela não se dá simplesmente por práticas individuais, ela se dá por práticas que começam a se institucionalizar por dentro do Estado. Então, quando a gente começa a aceitar esse tipo de coisa com naturalidade, ou aceitar que uma pessoa chegue no Congresso Nacional e faça uma reverência a uma pessoa que foi torturador, né, um torturador, ele está institucionalizando, de uma certa forma, dentro do Congresso Nacional, a reverência a esse tipo de prática. Né? E isso é muito perigoso. A ditadura militar no Brasil não tem tanto tempo assim. Historicamente é um evento recente. Se a gente pensar do ponto de vista histórico, a ditadura militar é recente. Né? Eu sou relativamente jovem, quando eu nasci ainda não estávamos no regime civil. Então, nós temos esse legado da ditadura militar chegando aos nossos dias. E a ditadura militar foi pesadamente fascista em sua inspiração, em algumas de suas lideranças. Tinha uma simpatia muito grande por essa ideologia, esse movimento histórico, que se apoia em valores tradicionais, mas que você tem razão, não é necessariamente conservador, porque busca transformar a sociedade, só que talvez numa direção que não é a direção que a gente quer, mas é um movimento transformador. E o que é duro a gente perceber é que nesses processos históricos que a gente viveu, recentemente eu vi até tem um conjunto de artigos muito interessantes numa revista que a Biblioteca Nacional produz, revista de história, você deve conhecer como historiador, uma revista de história da Biblioteca Nacional. E esse número era só discutindo esse período da redemocratização, o que aconteceu, a crise. E um desses artigos, né, produzidos por um historiador, não me lembro mais quem é o autor, ele trazia exatamente isso, assim, em comparação a outros países que viveram, não aqui na América Latina, mas no Brasil, em comparação a outros países que tiveram períodos de ditadura, tiveram racismo e que enfrentaram isso na sua sociedade. Pessoas que praticaram fascismo tiveram que pagar por isso. As pessoas que praticaram a tortura e pagaram por isso em outros países. E a gente não, a gente fez um pacto, né, de uma aliança democrática, de uma transição, e a gente não sangrou, a gente não expôs as nossas mazelas. E a gente acomodou isso de uma forma que traz hoje consequências muito graves, porque as pessoas voltam a falar disso como se isso pudesse existir. E a gente não levou as últimas consequências desse processo realmente de transição para uma democracia. E aí,
passagem para a democracia, né, dessa pesquisa que você falou, né, do Uruguai, que, bom, talvez eu goste muito do Uruguai, porque as pessoas lá na pesquisa respondem, né, que a democracia, mesmo que não seja servindo diretamente a elas, eles ainda, né, gostariam de manter a democracia. A democracia é um sistema muito difícil, é um desafio a cada instante, porque é isso. Não necessariamente o que eu penso vai se impor e vai se colocar como uma prática para os outros. Eu vou ter que negociar, eu vou ter que sentar junto, eu vou ter que brigar pelos meus pontos de vista, e eu vou perder muitas vezes, outras vou ganhar, mas eu vou também crescer junto com esse processo. Então, como cidadão, né, a democracia ele é um processo contraditório, e muitas vezes vai ser contraditório, porque o que a gente está vivendo hoje é um pouco isso, que a gente está numa sociedade absolutamente diversa, as pessoas estão vivendo e tensionando isso, e o que é perigoso é a gente começar a achar que deve ter um único direcionamento e não essa diversidade convivendo. A diversidade na democracia vai conviver, mas a gente vai precisar tomar cuidado para que esses grupos tornem dentro do Estado a hegemonia. Né? Então, isso é muito complicado. Né? Eu falei sobre o fascismo, eu não comentei, mas acho interessante comentar que, e eu concordo com você, tem características históricas específicas do Brasil que permitem esse tipo de movimento voltar, mas também tem uma coisa que eu acho que é interessante pensar, que é no mundo todo. Quer dizer, na França, Le Pen cresceu, recentemente ameaçou lá na França. Nós temos na Dinamarca e na Suécia partidos claramente fascistas em ascensão. Nos Estados Unidos, o presidente eleito, embora eu não considere necessariamente ele um fascista, ele fez um discurso que apela para esse segmento da população, quer dizer, apelou para a xenofobia, para o racismo, para o preconceito ao imigrante, apelou para o ultranacionalismo. Assim, o discurso de Trump claramente tem esses elementos que apelaram. Em todas as partes, né? A gente está cercado por situações. Exatamente. Então, as causas para isso não são as mesmas. Nos Estados Unidos, o motivo pelo qual isso acendeu nos Estados Unidos e o motivo não é exatamente igual, mas eu acho que também tem, assim, ao mesmo tempo que tem uma responsabilidade, digamos assim, da direita, eu vejo responsabilidade em erros da esquerda. Uma esquerda que no mundo se aliou muito com o grande capital. Não foi toda a esquerda, é verdade, mas muitas das esquerdas que se chegaram ao poder, se aliaram ao grande capital, enfim, lotearam cargos e tem uma série de outras práticas, fizeram o que eu chamaria de política tradicional, elas, e abriram mão muitas vezes da defesa de valores universais, elas abriram um flanco grande para esse tipo de movimento. Quer dizer, quando você erra muito, seja por um motivo... Pegar o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos colocou Hillary Clinton. Hillary Clinton estava acusada de crimes de corrupção, vários. Estava completamente ligada a Wall Street e ao grande capital. E Trump, inteligentemente, durante a campanha, bateu em cima disso o tempo todo. E embora ele seja, digamos assim, desqualificável por uma série de outros motivos, o que ele estava falando em relação a esse tópico específico, ele não estava errado. E por não estar errado, minou as chances de uma vitória, além do voto popular, né? Uma vitória real de Clinton. Então eu acho que, claro que o Partido Democrata não é esquerda, o Partido Democrata americano é centro-direita. Mas é um exemplo, eu acho, de que as forças que teoricamente deveriam se opor a esse tipo de coisa, elas têm responsabilidade quando elas cometem esse tipo de erro. E o Partido Democrata nos Estados Unidos tem isso. O PT fez alianças complicadas aqui no Brasil também. E tem uma crise ética dentro do PT que tem responsabilidade por isso. Então eu vejo, e aí eu queria saber sua opinião, que, assim, no mundo inteiro, os partidos de centro-direita, centro-esquerda e os de esquerda que chegaram ao poder têm responsabilidade na ascensão desse pensamento. Fracassos que eles cometeram, diferentes tipos. Não é tudo igual. O Brasil é
Ou, por exemplo, o problema que aconteceu lá na Suécia, que levou à ascensão do partido nazifascista de lá, que ele agora tem um número de deputados maior, é outro, mas tem semelhanças, tem a ver com erros. O que é que você acha disso? Alô? Mas é isso mesmo. Oi, estou aqui. Tá me escutando? Então, eu concordo muito com você. Eu acho que a gente está tendo isso como um movimento que não é local, é nacional. Eu acho que a gente não pode dizer nada que é mais local, desde uma globalização absurda, porque eu acho que isso faz parte. Eu gosto muito do Milton Santos quando ele fala, né, da discussão da globalização, né? Porque assim, a gente vive dos anos 80 em diante, eu acho que isso tem tudo a ver com isso que a gente chama de um capitalismo mundial integrado, né? Toda essa discussão de um capital que entra e assola a vida, né? A forma como entra nos países. Né? Então, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Coreia, o que acontece na Índia, ou o que acontece na Inglaterra, afeta, ou na África, afeta a nossa vida aqui e vice-versa. O que acontece aqui também afeta lá. Essa coisa é interconectada. O Fiore ele fala de que a gente, na verdade, a globalização existe desde o momento que a gente começou a fazer as grandes navegações e começa a se conectar com o mundo como um todo. Beleza, ali começou, mas a expansão E a velocidade? e a velocidade que isso ganhou dos anos 80 para cá é avassaladora. Veja isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente tem um recurso que é um recurso maravilhoso. No Skype, que a gente se comunica, você está aí na Bahia, estou aqui no Rio de Janeiro, a gente poderia estar eu no Japão, você no Brasil, sei lá, e a gente estaria se comunicando da mesma maneira. Então, isso é de uma potência enorme para a vida. Mas, ao mesmo tempo que faz isso, também transforma a maneira como a gente se relaciona com todo esse processo produtivo. Então, a produção de vida, ela não está desvinculada da produção do capital. Isso tudo é dinheiro. Tempo, a forma como a gente estabelece, e eu acho que a gente processou muito mal, aí eu vou falar o meu lado psi, né? Processa muito mal isso em termos de o que isso traz para a humanidade, ou como isso reverte em termos de direitos para o homem, né? Homem e mulher. Como é que isso se transforma em garantias para que a gente não use isso contra nós mesmos. Esse, eu acho, me parece ser porque o capital entrou na vida da gente, na maneira como a gente olha o mundo, na forma como a gente consome as coisas. A gente quer consumir mais e mais. Você falava do Uruguai. Eu vi uma entrevista do Mujica fazendo assim, uma discussão sobre essa questão do consumo. Como que o consumo, como ele vive uma vida simples, do consumo que ele faz é mínimo, das coisas que... Eu falei assim, é muito difícil ser isso nesse mundo hoje. Porque a gente é instigado o tempo inteiro a ser um cidadão de consumo. E essa coisa, ela está impregnada na forma como os Estados se organizam. Então, por que eu estou falando isso? Que isso tem a ver com os partidos. Porque eu acho que, de um determinado momento, e não à toa, teve todo um debate entre os anos 80 e os anos 90, com a queda do Muro de Berlim, acabou o fim da história, né? Tinha todo um debate sobre... Então, agora está tudo igual. Tudo isso, na verdade, mostra para a gente que a gente passou esses anos todos, essas décadas todas, uma intensificação de um modelo de produção e de capital que está acabando com o ambiente, está acabando com as relações humanas, está acabando com a forma como... E não há partido que dê conta disso, porque os partidos eles fazem parte dessas instituições. A gente vai ter que ter um reinventar. Na minha cabeça, hoje, eu acho que a gente vai precisar de um reinventar. Eu não sei nem como começa, mas a gente tem que falar disso, entendeu? Você fala uma coisa muito interessante dessa coisa de a questão ecológica. Porque, por exemplo, a gente vê essa grande crise e muitos partidos falando da importância de crescer. Temos que crescer cada vez mais e tal. Quer dizer, parece haver uma desconexão. Parece haver uma desconexão muito grande, porque você pensar que você vai crescer ad infinito, né, com um planeta com recursos finitos, quer dizer, tem uma falha cognitiva muito grande aí envolvida, né? Para onde aponta a nossa ciência, né? Para onde aponta a nossa produção de conhecimento? Para essa lógica de crescimento.
ela não aponta para uma lógica de redução disso para pensar, então, como é que a gente faz para manter tanta gente no planeta de uma forma que essas pessoas possam viver de outras coisas que não que a gente hoje precisa, né? Mas o grande desafio, e aí eu voltaria a Marx, é porque o capital não liga para vidas humanas. O capital. O E capital aí, não. assim, as Entendeu? pessoas, né? As pessoas falam assim, gente, mas como é que esse presidente que está aí hoje no Brasil, ele não se importa com o que vai acontecer? Ele não, eu falo assim, não, porque para ele vai viver mais. Ele não está pensando na geração do futuro, ele está pensando no que vai fazer agora, no ganho que vai ter imediato, é impressionante. Então, é como se a gente não pudesse realmente ter mais nenhum projeto de futuro, porque o capital não permite mais isso. Se você quiser, no próximo bloco, a gente pode retomar essa discussão de capitalismo com duas coisas. Uma, que eu tenho uma pesquisa que eu sempre cito, feita na Universidade de Princeton, que mostra como o capital está destruindo a democracia americana. E uma outra coisa que você disse assim, eu não sei como seria o caminhar, alternativas e tal. E eu tenho um monte de alternativas que eu posso jogar assim Bom, para você, porque eu sou assim absolutamente obcecado por pensar alternativas melhores em todos os níveis. É uma obsessão minha, tem a ver com o nome desse canal. O nome desse canal se chama Nova Máquina do Tempo porque meu primeiro livro foi um livro em que eu tentava dar soluções. Não que eu achasse que fosse a solução perfeita ou a única solução possível, claro que não. Mas eu achava que o esforço de pensar uma solução valia a pena. absolutamente necessário. Absolutamente necessário. Mesmo que seja para depois dizer essa não é a melhor solução, vamos pensar uma outra solução ainda mais completa. Eu, com certeza, quando eu escrevi a Nova Máquina do Tempo, eu tinha. Foi em 2007, e hoje eu já tenho muitas outras soluções que eu acho melhores dos que acho que estavam lá em alguns aspectos, ou sofisticam alguns aspectos. Vamos pegar isso para o nosso último bloco? Sendo ofertadas que a gente pode disputar espaços de ocupação diferenciados no mundo, né? A gente não consegue disputar isso, a gente só deixa a vida nos levar, certo? A vida vai nos levar, mas a gente precisa disputar ela também, não tem Claro. jeito. E propor, né? Arriscar. Arriscar, exatamente. Eu vou finalizar esse segmento agora e a gente vai retomar justamente com essa discussão pro terceiro bloco, que eu acho uma discussão interessante, e aí vou apresentar algumas coisinhas assim para você, quero ver como é que você reage. Tá bom, tá ótimo. Algumas não vão ser novidade, não acredito, mas pode ser que seja interessante. Tá bem, tá ótimo, combinado.